E aí, galera, falar um pouco para vocês hoje sobre crenças, como elas são formadas, por que elas nos limitam e como que isso foi plantado na nossa mente. Vamos lá. Primeiro ponto: quando as crenças são estabilizadas na nossa vida? Bom, as crenças são estabilizadas geralmente na nossa primeira e segunda infância. Vamos colocar ali para ficar uma linguagem mais fácil, do 0 aos 14 anos mais ou menos. É onde é estabelecido as principais crenças, fora algumas exceções que são ocasionadas por traumas, por situações traumáticas que geram crenças na nossa vida. Mas basicamente, qual que é o caminho para a crença se formar dentro de uma pessoa? O seguinte: a gente exerce uma comunicação, uma fala que muitas vezes não vem direta da gente, mas de acordo com o nosso ambiente. Por isso que eu friso muito a importância do ambiente. A comunicação que a gente usa faz com que molde os nossos pensamentos. O que a gente comunica, basicamente, alinha com o que a gente pensa. E o que a gente pensa se transforma em sentimentos. E esses sentimentos se transformam em crenças. O caminho de formação das crenças seria o seguinte: comunicação, que em seguida desenvolve pensamentos, que em seguida desenvolve sentimentos e, enfim, as crenças. Só eu queria frisar uma coisa legal, que são as crenças limitantes. As crenças limitantes são as crenças que, como o nome já diz, que nos limitam a alcançar geralmente algo maior. As crenças limitantes estão alinhadas a coisas negativas na maior parte das vezes. Como funciona? Hoje, na nossa infância, a gente é inserido com diversas crenças de performance, crenças sobre dinheiro, relacionamento. Muitas vezes, mulheres, por exemplo, a vida toda escuta que homem não presta. Aí depois, sobre o dinheiro, você escuta que dinheiro não dá em árvore, que você precisa seguir um script ali, você tem que fazer faculdade, depois você tem que sair da faculdade, arrumar uma empresa, arrumar uma esposa, aposentar e com 50 anos sacar a vida mais ou menos. Então não existe um script perfeito, até fiz um vídeo com isso, vou até deixar o card em algum dos dois lados aqui para vocês verem. Mas basicamente, o que eu quero dizer para vocês? Muitas coisas que vocês ouviram na sua infância influenciam diretamente na sua percepção hoje na vida adulta. Então entender esse jogo é extremamente importante. E muitas dessas crenças impedem que você tenha resultado hoje. Muitas vezes a gente tem um sistema de autossabotagem sem saber. Eu tenho certeza que você já pegou aquele dinheiro. Pensa no maior dinheiro que você já conseguiu de uma vez assim na sua vida. Se você pensar e analisar, você não consegue me falar para onde ele foi. Você não consegue me falar em detalhes. Eu gastei nisso, nisso e nisso. Se ele vai lembrar de uma, duas coisas que você comprou, de um valor um pouco maior, mas eu tenho certeza que você parou e olhou. Cara, para onde foi o dinheiro que eu não vi? Não é que você não viu, você deixou que o dinheiro escapasse por uma crença de escassez que está instalada em você. Já percebeu que, por exemplo, Mega Sena, 96% das pessoas que ganham na Mega Sena voltam a ser pobres. Por quê? Por causa da mentalidade, uma crença de escassez que está instalada. Ela não consegue ver o dinheiro na mão. É como se fosse errado sobrar dinheiro na conta. A pessoa meio que tem uma culpa embutida no seu subconsciente que faz ela ter essa escassez. Por ela viver a vida toda, que as pessoas alinharem. Dinheiro é a raiz de todo mal. Quem tem dinheiro é egoísta, quem tem dinheiro não é amigo de ninguém. E você foi criado nessa cultura para odiar quem tem dinheiro, odiar o sucesso. Então você, de forma subconsciente, faz de tudo para tirar o dinheiro da sua mão. Então as pessoas vivem num ciclo, na famosa corrida dos ratos, que é um termo que usa aqui, é o seguinte: você está ali numa roleta onde você recebe agora, aí depois você paga suas contas, depois recebe, paga as contas e fica nesse ciclo vicioso na vida toda. Isso quando a pessoa recebe, paga parte das contas, viram juros aqui que guarda para o outro mês, que é a grande maioria, porque no nosso país mais de 73% das pessoas são inadimplentes. Então, entender isso é algo extremamente importante, que são as crenças que nos limitam. Muitas vezes as crenças que você, eu não sou capaz de fazer isso, está alinhada a uma coisa que você ouviu na sua infância, que foi instalada na sua mente, no seu subconsciente, que se tornou uma crença, que veio através de uma comunicação que foi te passada, pelo ambiente que você conviveu. Então a quebra dessas crenças, ela vem de mudança de ambiente e mudança de comunicação, que, repetindo basicamente o ciclo dessas formações de crenças, seria a comunicação que você exerce, forma os seus pensamentos,
que formam os seus sentimentos, que em seguida formam as suas crenças. E essas crenças elas podem ser adaptadas ao decorrer da vida. E a forma de você extinguir essas crenças está muito alinhada ao ambiente, comunicação e o tipo de conteúdo que você consome. E quando eu digo tipo de conteúdo, eu estou falando os conteúdos que você consome no meio digital, livros que você lê. Se você não lê um livro, eu te indico a começar a ler, porque tudo está alinhado a hábitos. Pessoas que têm sucesso geralmente leiam livros, então leia livros se você quer ter sucesso. Então, pessoas que têm sucesso geralmente têm poucos amigos porque elas alinham apenas amigos que estão juntos com o seu propósito. Então, em vez de você ser amigo de todo mundo, seja amigo de quem faz sentido nos seus objetivos. Não apenas o amigo engraçado, mas o amigo que vai te fazer evoluir para um próximo nível. Abre mão dos seus prazeres momentâneos para pensar a longo prazo. Então, saber que para ter sucesso você vai ter que abdicar de muitas coisas e também de muitas pessoas. Começar a mudar qual a mensagem que você passa com a roupa que você veste, com o tom de voz que você fala, com o conteúdo que você produz, qual a mensagem que você está passando. Muitas vezes você diz que as pessoas não te dão valor, mas qual o valor que você passa? Você passa a ser uma pessoa de valor? E o que é ser uma pessoa de valor? Você já se perguntou o que isso se aplica na sua vida? Muitas vezes para você o conceito é ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa respeitosa, honesta. Isso para você seria um conceito de uma pessoa de valor. Mas você já pensou, e se você tivesse sucesso financeiro, sucesso matrimonial, sucesso em todas as áreas da sua vida, você teria até mais autoridade para passar a sua mensagem. Quanto mais resultado, mais autoridade. Então entender que essas crenças te limitam, até mesmo em relacionamentos, como eu disse, que as mulheres são criadas falando que homem não presta, ou vice-versa. Hoje homens falam que nenhuma mulher presta, porque essas crenças vão se instalando. Então, às vezes, a gente vai autossabotando os relacionamentos, por exemplo, para poder meio que ter uma razão no nosso raciocínio. E qualquer deslize mínimo a gente julga. Falei? Homem não presta, mulher não presta. Então essas crenças vão atrapalhando até mesmo nossa convivência interpessoal, nossa convivência ali com o cônjuge ou amizades. Então entender esse jogo é extremamente importante. Não deixe que as crenças se tornem dominantes na sua vida até o final da sua vida. Comece a mudar isso hoje. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos. Sempre há tempo para transformação e mudança. Essa crença de agora é tarde já é uma coisa que está instalada em milhares de pessoas. Ah, agora é tarde para mudar. Cara, eu entendo que muitas vezes a pessoa tem 40 anos, 2 filhos, é casado, para ter, por exemplo, uma mudança profissional é muito difícil. Mas, enquanto você não der o primeiro passo, não tem como. Eu não estou falando de você largar o seu serviço, mas comece a estudar sobre o novo mercado que você quer acessar. Comece a estudar sobre quais são os pontos que você pode atribuir para uma empresa que está nesse mercado, ou como você poderia empreender nessa área. Comece a fazer coisas simultâneas. Você vai ter que abdicar um pouco do futebol na quarta e na quinta-feira para poder dedicar para esse trabalho. Então entender que você precisa de sacrifícios para alcançar um nível diferente. É impossível você ter um resultado diferente fazendo o que todo mundo faz. Então ter essa consciência é extremamente importante. E por que todo mundo faz quase a mesma coisa e tem os mesmos resultados? Por causa de crenças. Eles estão vivendo no efeito manada. Eles vivem nas crenças que foram instaladas. Todos são guiados a odiar o dinheiro, odiar quem tem dinheiro, odiar empresário. O empresário é sempre explorador. Então, esse conceito ele é instalado na nossa mente todos os dias e vive nesse efeito manada. Mas como muita gente tem esse mesmo conceito, é como se todo mundo entrasse num consenso onde ninguém fere o próprio ego de não conseguir. Ou seja, eu não consigo, então eu ataco. Tudo que eu não consigo, eu ataco, basicamente. Então, todo mundo que não consegue ter a riqueza, ataca quem tem riqueza. Eu tenho certeza que chega na pessoa e fala assim, cara, você quer R$1 milhão agora? Ela vai querer, não, você não odeia a riqueza? Entende? A pessoa vai entrar nesse debate, nesse consenso dentro dele. Ele só odeia a riqueza porque não é com ele e ele não tem peito para poder fazer acontecer. Então, por isso, ele julga quem tem e muitas vezes instalada por crenças. Aí fala, bilionário tem que ser, fala que tem que tirar os bilionários do mundo, fala que o dinheiro faz com que a pessoa tenha muito ódio no coração. Dinheiro é poder, e o poder enfatiza o que você já é. Se você é uma pessoa má, o dinheiro vai enfatizar e vai te dar mais recursos para fazer a sua maldade. Se você é uma pessoa boa, o dinheiro vai enfatizar as coisas boas que você faz. É simples, básico. Então é isso. Se inscreva e até a próxima.